Olá, boa noite. Cá estamos para o nosso encontro habitual, nesta hora e neste mesmo canal. Esperamos que esteja bem de saúde. Hoje revisitamos um assunto de grande preocupação para milhares de famílias. Falamos sobre a toxicodependência, que é uma condição complexa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Também conhecida como dependência química, é caracterizada pelo consumo compulsivo e descontrolado de substâncias psicoativas, podendo ser drogas ilícitas ou mesmo as chamadas drogas leves, como o álcool, o tabaco e também alguns medicamentos. Essa doença crônica prejudica não apenas o indivíduo, mas também a sua família, amigos e a comunidade. Este é um dos temas que trazemos para si. O Ailton Fernandes foi ter com alguns consumidores, ouviu as motivações e opiniões destes, assim como os tratamentos disponíveis. No campo científico, uma droga é definida como qualquer substância química que, ao ser introduzida no organismo, pode modificar uma ou mais funções biológicas. Isso inclui medicamentos como antibióticos e analgésicos, além de substâncias como álcool, cafeína e o tabaco. Fomos ao Centro de Acolhimento Cristo no Coração conhecer jovens que, em tenra idade, começaram a consumir drogas, umas mais pesadas do que as outras. Mas como é que tudo começou? Tudo começou pelas amizades. As amizades é que me influenciaram, a beber, a fumar e a fazer outras coisas que não se deve. Um deles tinha um amigo que me influenciou, me disse assim: ué, vamos aí, vamos beber, vamos fumar depois. Se você puderes, se pudesse estar fofo, ok. Vamos levar algo de alguém. Então daí aceitei. Daí começamos a beber, a fumar. Depois chegou um momento que nós já não tínhamos mais nenhum kwanza no bolso. Não tínhamos nenhum kwanza no bolso. Como estávamos precisando mais de beber, de fumar, vimos que não temos nada. Então fomos na nossa casa. Levei algo do meu pai. Tudo começou quando eu, com 18 anos, decidi parar de morar com meus pais. A partir dos meus 18 anos, entrei para esse mundo, entrei para esse grupo. E eu digo que tudo virou para o lado negativo. Comecei a fazer coisas ilícitas, assaltos, a mão armada, não tenho necessidade de mentir. Depois de eu ter frequentado este mesmo grupo, comecei a fazer uso de drogas. Primeiro comecei no estupefaciente, que é a famosa lhamba, que todos conhecem. Depois fui para crack. Fui para libanga. Libanga, terminei na famosa cocaína, o que é o pó branco. Internada no Centro de Acolhimento e Reabilitação Cristo no Coração, esta menor, de 14 anos de idade, diz que entrou no mundo das drogas por influência das suas amigas. Tu tens quantos anos? Tenho 14 anos de idade. Eu entrei no mundo das drogas porque eu também sentia também, tipo, vou falar com uma missão das minhas amigas e eu não fazia. E aí comecei a seguir também o ritmo de começar a chupar essas coisas. Também eles chupavam gui, fumavam e metiam uns comprimidos que chamavam dompa. E depois de meter esses comprimidos, nós ficávamos bem atoradas, começamos a falar à toa e começamos também a dormir à toa. Maria Ângela, de nome fictício, tem 43 anos de idade. Depois de uma desilusão amorosa, encontrou sentido no álcool. Porém, ela diz que já foi uma menina muito obediente e estudante. Eu fui uma menina muito obediente, estudante. E depois da minha separação, tive decepção, tive ilusões e me levei no mundo de uso de bebidas alcoólicas e fui cedendo o uso de bebidas alcoólicas
através de ilusão, mal companhias. Fui me envolvendo em alguns ambientes que a minha família não gostava, principalmente os meus pais, a minha mãe, meus irmãos. E não acatei os conselhos e me senti desprezada pela minha família. Outras histórias se seguem. Eu comecei a consumir, na verdade, com 18 anos. Mas quando meu pai faleceu, eu tinha 20 anos. Depois dos 20 anos, eu comecei a consumir excessivamente por causa da depressão que eu apanhei. Depois de eu ter me engravidado também e o pai da minha filha não assumiu, isso me deixou muito desavastada. E com o tempo, eu achava normal, porque eu ia na escola embriagada, bebia também enquanto os professores davam aula, mas eu não achava que isso me levaria num extremo muito profundo. Há 2 anos atrás, eu comecei a consumir drogas pesadas por influência de um ex-namorado. E essas drogas são cocaína e crack. E por um tempo, posteriormente, passei a consumir por um refúgio, descontrole emocional e por prazer. E por aí depois dei conta que eu estava caindo no abismo. Nem eu mesma estava a enxergar, mas graças a Deus a família me resgatou e cá vim parar e estou a ser recuperada. Sinto-me aliviada, já tenho um controle e sinto que estou a renovar-me mesmo. A minha vida está a ser renovada. O álcool tem efeito sedativo e ansiolítico, o que pode levar a uma sensação de relaxamento e euforia. No entanto, em doses elevadas, o álcool pode afetar negativamente o organismo, causando desde problemas de coordenação motora até coma ou morte. O consumo excessivo de álcool pode levar ao desenvolvimento de dependência química, o que torna o álcool uma droga ainda mais perigosa. Seguimos para o município dos Molenvos. Localizamos uma casa de bebidas e ouvimos quem consome e não recomenda. O que é que o álcool significa para ti? Não significa nada, é só gosto. Não significa nada para mim, porque eu sei que o álcool não leva nada nenhum, né? É só aquela adrenalina que a gente segue. Só. Tu bebes por quê? Porque, da distraição, da adrena, aquela saída, tudo muito bem posso acordar e eu falar que não quero beber, mas chegar num sítio, tem aqueles amigos que bebem, tem sempre aquele que falava, bebe uma, e aí naquela. Hoje, por exemplo, já bebes quantas? Eu, 6. As motivações são individuais. Ainda assim, há quem não sabe como entrou neste caminho. O que é que o senhor acha do álcool? É uma coisa até que não é muito boa, mas para afogar algumas mágoas, para nos mentirmos a nós mesmos que parece ser uma coisa boa, é uma coisa muito triste. Mas de facto é uma coisa, pronto, já disse atrás que não é uma coisa boa, mas muito de nós, muito desses pacientes que vezes aqui, já não é que é uma coisa que fazem pelo prazer. É algo que tipo são já possuídos, estás a ver? Uns estão aqui porque têm sentimento de algum parente, uns estão aqui porque é vício mesmo, uns estão aqui porque sentem algum desprezo social. Então, uns estão aqui porque frustração de emprego, uns estão aqui até trabalham, mas também gostam mesmo disso. Eu, por exemplo, vou lhe dizer, e não vou falar de uns, vou falar de mim agora. Eu estou aqui porque eu também não percebo como é que eu vim parar nisto. E todos os dias luto com a vida para me sair disso. Mas infelizmente, diz um velho adágio, o hábito faz costume. Já ouvi falar disso, certo? E acho que o hábito fez costume. Voltamos ao Centro de Acolhimento e Reabilitação Jesus no Coração. Desta vez, para falarmos com o reverendo Bispo Arnaldo Neves Kassumbo. Com mais de 30 anos de experiências, o reverendo apelou às famílias a tomarem cuidado e disse que, dado o contexto, as razões são muitas para a inclinação no mundo das drogas. Não podemos ou não devemos crucificar
os jovens, sem falarmos do adolescente. Primeiro, se pegarmos nas crianças ou nos que passam nas entrevistas ao falar, ele sempre fala que comecei com, quer dizer que a idade sempre é a idade inferior, uma idade que ainda está numa fase de adaptação e nesta a influência é maior. Então, primeiro tenho a dizer que é por influência. Agora, o que esteja na base no contexto geral, não tenho como definir uma causa única, porque são vários fatores que aparecem aqui e são várias pessoas que aparecem aqui. Uns são engenheiros, outros são estudantes universitários, outros estão a vir fora do país a formar-se, são de boa família. Agora, o que leva essas pessoas a cometer esse tipo de atos, eu posso assim dizer, já no contexto religioso, que é um fenômeno. Os danos psicológicos causados pelo uso contínuo das drogas são imensos ou são inúmeros. Primeiro, o primeiro impacto é a mudança no funcionamento cognitivo. O indivíduo tem prejuízo na memória, na atenção e na concentração, porque a droga ela atua no sistema nervoso central. O indivíduo também passa a ter alterações no humor. Se numa hora o indivíduo está extremamente eufórico, está muito feliz, muito alegre, noutra hora o indivíduo está muito irritado, agressivo ou também apático. Outro impacto, não é? Outro dano psicológico é, por exemplo, o aumento da vulnerabilidade a transtornos mentais, tais como a depressão e a ansiedade e até mesmo as psicoses. A diminuição da motivação por atividades que antes lhe eram prazerosas. O indivíduo passa a não se interessar por coisas que antes lhe agradavam. Se ele gostava de ler, de estudar, de passear, divertir-se, agora o indivíduo não tem mais essa motivação, não tem mais prazer pelas coisas que antes lhe eram agradáveis. Como é que a depressão, a dependência química altera o comportamento e a personalidade da pessoa? Primeiro, a pessoa tem mudança nos valores e prioridade, colocando a droga agora como a sua prioridade. Se o indivíduo, por exemplo, gostava de levantar cedo para trabalhar, para ir à escola, para fazer outras coisas, agora a prioridade dele deixa ser o trabalho, deixa de ser a escola, deixa de ser negócios, deixa de fazer coisas muito importantes e a droga passa a ser a sua primeira ou a sua prioridade principal, não é? A outra coisa que vai acontecer é o isolamento social e rompimento com vínculos afetivos. Gabriel Eduardo é consumidor do álcool e deixa um conselho para todos. Se for pai, se for chefe de família, não bebe de frente a uma criança. Se for mãe, não bebe de frente a uma criança. Se for um educador social, não faça a mesma coisa. Porque, já disse aqui atrás, o hábito faz lei. Se o meu filho me ver a beber, talvez vai pensar que beber é uma coisa normal, certo? Então, convém. E essas coisas também, essas bebidas fermentadas, esses capucas, esses não sei o quê, devia haver uma lei que isso não devia mesmo existir. Beber, pá. Desculpa, não quero ser aqui ser racista. O branco bebe, o preto, o brasileiro, o português bebe. Mas o que nós bebemos aqui, só Deus na cruz. Com imagens de Nguindo Armando, Ailton Fernandes em Luanda.
Há sempre novas pessoas a abraçar esta prática, mas há também outras pessoas que já não desejam voltar a este mundo viciante devido às inúmeras consequências. A toxicodependência não discrimina a idade, género ou classe social, sendo um problema de saúde pública que requer atenção e intervenção adequada. A informação está passada. O que se deseja é que você tenha uma vida saudável, porque a sua família conta consigo e este país igualmente precisa de si. Esta foi a primeira parte da reportagem da semana. Voltaremos depois do intervalo para falarmos sobre a criminalidade, uma temática que não se esgota em Angola. Regresse conosco. Renovados votos de boa noite. Este é o espaço onde trazemos temas de impacto em vários ângulos de abordagem a pensar em si. Os assaltos no município do Kazenga, concretamente nas zonas da Mabor e do Quimaqueza, têm tirado o sono a muitos moradores. Por este motivo, Ailton Fernandes juntou-se à Polícia Nacional para nos trazer um pouco desta realidade. Os moradores, ouvidos pela nossa equipa, dizem que os supostos marginais ficam em casas abandonadas, usam armas brancas. Nós estamos no município do Kazenga, no bairro da Mabor. Aqui a situação é crítica. Os moradores reclamam dos constantes assaltos nesta zona. Nós viemos com a polícia. Sim, porque queremos resolver os problemas do povo. Nas primeiras horas do dia, saímos do Comando Municipal do Kazenga, ou seja, da esquadra do IFA, com destino à 15ª esquadra daquele município, para ouvirmos o comandante destacado na zona da Mabor e Quimaqueza. Com a devida permissão, parece que o cenário está controlado. É com a devida permissão, a sequência que estamos a levar a cabo do grupos de risco a nível do território, já cadastramos 7 grupos, dizer de que estamos a dar a sequência que é para fazer o cadastramento dos 2 grupos que faltam. Senão, todos esses 8 grupos estão cadastrados. Depois de ouvirmos o comandante, seguimos para o bairro da Mabor, onde ouvimos de perto o grito de socorro da população. Olha, aqui a nossa zona mesmo está muito complicada, a bandidagem mesmo está muito evoluída. Tem meninos que gostam de sentar cá e atormentam esta casa onde nós estamos, ficam aqui a tramancar os motoqueiros, as ingras que passam, então mesmo muito complicado. Eu vou dizer mesmo que queremos uma esquadra móvel mesmo aqui urgentemente, para facilitar mesmo, porque nós às vezes chegamos tarde, aquelas pessoas que estão a sair do trabalho, aquelas que estão a trabalhar às 5 horas, fica complicado o tramanco, as facas bem grandes, e aí é muito complicado. Se você conhecer, vai lá, começam também a te ofender, está mesmo muito complicado aqui na nossa zona. Estamos aqui aflita mesmo, até graças a Deus que esses comandantes vieram, senão nós não dormimos aqui com a bandidagem. Os meninos, seja de manhã, seja de noite, por exemplo, lá à ponta da rua, é a Canjala onde eles ficam aqui a roubar os motoqueiros, a roubar a população jovem, pai de filho que vão para trabalhar, para tirar o pão de cada dia para os filhos, mas eles fazem como se fossem as crianças dentro de dar surra, mano. Mas isso nem já o filho dele, você bateu um teu filho, aquilo é um crime. Nós, por favor, o comandante, como porta-voz da polícia, está aqui para poder só mesmo nos ajudar, dessa forma, poder meter uma esquadra móvel, que nós estamos a pedir. Nós estamos mal, vivemos muito mal. Aqui tem muitos bandidos. A pessoa para ir trabalhar tem que ir às 6 devido à situação de táxi, mas tem que sair em casa às 8 horas, porque eles já sabem as paragens. Ficam atentos, a vossa espera, recebem telefone. São miúdos que você conhece, mas ele te diz para a mamãe, ou dá 100, ou tem que fazer qualquer coisa para lhe dar. Você tem que ir já preparada com Deus na pasta para poder lhe dar, mas não é 100, 500 kwanza, pega ali e te deixam passar. Nós aqui vemos muito mal, por exemplo, há 3 anos. Fomos assaltadas na minha casa, levaram tudo. O caso está no IFA, os bandidos já saíram.
Antes era fácil andar, agora está mesmo difícil circular. Por quê? Porque os marginais tomam conta do bairro. Principalmente aquelas pessoas que não são nato daqui é que sofrem mais. Dificilmente é viver aqui se você não é nato daqui. Para aqueles que querem arrendar casa fica muito difícil mesmo. Porque se tiver falta de energia, pior ainda. Por quê? Porque eles tomam posse de casas abandonadas, locais onde eles podem se agrupar, criam as suas ideias para sair e entrar em casa e começarem a roubar. Passam, entram, fumam os estupefacientes dele, ficam aí com as mulheres, roubam, guardam coisas aí, depois saem. E assim, é uma vivência aqui constante. É algo que nós presenciamos todos os dias aqui. À noite podem vir, dormem, saem. Basta fazer furto daqui do bairro. Às vezes é balão de fardo, ficam aqui, não vamos vender aqui. Outros vão nos mandar, outros ficam aqui, vendem, fazem a alimentação deles aqui, comem e se retiram. Não estão distantes. Assim que estão mesmo aqui a polícia, eles não estão distantes, estão mesmo aqui no bairro. Com a implementação da Lei nº 14/24 de 5 de setembro, que estabelece a nova divisão político-administrativa, o município do Kazenga, em Luanda, passa a ter uma área de 33,25 km², abrigando uma população estimada em 785 mil habitantes, número que será confirmado pelo último censo geral da população. Localizado apenas a 6 km da capital, o Kazenga é composto por duas comunas, Kazenga e Kimakieza, e mais 28 bairros. O grito de socorro dos moradores da comuna da Mabori do Kimakieza chegou às autoridades locais. Eles garantem que tudo farão para ver a situação da delinquência acabar nesta zona. Na verdade, nós tomamos conhecimento por via das redes sociais de um grito de socorro da população moradora desta circunscrição e que pela qual baixamos orientações para medidas que se impunham no momento da reclamação, isso no âmbito da Operação Apoio CPL. E, no entanto, fruto dessas medidas, resultou na detenção de alguns elementos do grupo Colômbias, que nesta altura encontram-se detidos nas celas do comando municipal, bem como as medidas persistem no sentido de vermos invertido este quadro em apoio à população. É um grito quase constante da população à administração comunal. Tem havido roubos, assaltos, isto em residências, e muitas das vezes as pessoas, quando saem para o serviço, são abordadas por esses marginais a fim de as roubarem. Nós temos uma orientação da administração municipal, em nome da administradora municipal, a arquiteta Nádia Neto. Ela tem baixado orientações e temos feito reuniões do Conselho junto dos órgãos de segurança, a fim de darmos tratamento a esta situação. Então, nós recebemos esses gritos, gritamos também nós para o município, por sua vez, apelou ou gritou também para a província de Luanda. Então, a província tomou nota. A população clama por uma esquadra móvel, com imagens de Nguindo Armando e Armando Samuel, Ailton Fernandes em Luanda. São jovens que decidiram tirar a paz das pessoas ao invés de contribuírem para o desenvolvimento deste belo país, Angola.
Nesta edição, abordamos estes dois temas atuais e também preocupantes. Por hoje, a reportagem da semana termina por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Regressaremos na próxima semana com outros assuntos que certamente podem impactar a sua forma de ver a vida e o mundo. Boa noite.